Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline, eu sou estagiária da UES e junto com a Marcela a gente vai estar fazendo uma minissérie com pequenos vídeos com assuntos que mais caem no Enem relacionados à biologia, certo? Bom, para dar início nessa minissérie, o episódio de hoje eu vou falar sobre o metabolismo energético. Para quem não sabe, o metabolismo energético é um conjunto de reações químicas que acontecem nos seres vivos e que produz energia necessária para a realização de suas funções. A fotossíntese, a respiração e a fermentação são os processos mais importantes para os organismos dentro do metabolismo energético, certo? Pessoal, historicamente falando, as primeiras pesquisas relacionadas ao metabolismo surgiram há cerca de 4 séculos atrás. Então, assim, foi possível devido à análise da constituição orgânica dos animais. Alguém foi lá, viu a organização da constituição orgânica dos animais e, com o auxílio da constituição da bioquímica, foi possível compreender que os alimentos eram as fontes de energia dos seres vivos, mas que era necessário o metabolismo para que houvesse a sintetização desses alimentos. O metabolismo energético, pessoal, é realizado tanto pelos seres autótrofos, que são seres que produzem seus próprios alimentos, como também pelos seres heterótrofos, que são seres que se alimentam de outros seres, entendeu? Na cadeia alimentar, os vegetais servem como alimentos para herbívoros e estes herbívoros servem de alimentos para os carnívoros. A transferência de matéria e energia ocorre por meio desse processo. Pessoal, os seres autótrofos, eles utilizam de energia proveniente do Sol ou de elementos químicos para absorção de energia química, sendo capazes de produzir seus alimentos pela fotossíntese ou quimiossíntese. Pessoal, é importante ressaltar que na cadeia alimentar, eles são os produtores. Mas quem? Quais são os tipos de seres autótrofos? Então, a gente tem as plantas, as águas e algumas bactérias, certo? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo.
Pessoal, os seres heterótrofos ou heterotróficos são sempre na cadeia alimentar, consumidor primário, secundário e terciário, certo? A gente tem como exemplo os herbívoros, carnívoros, onívoros, hematófagos e entre outros. O metabolismo energético pode ser dividido que é o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo, pessoal, são as reações químicas que produzem moléculas complexas. Nesse tipo de metabolismo, é permitido, por exemplo, ganho de massa muscular por uma pessoa, pois a energia gerada pelos exercícios físicos e a alimentação cria condições para que haja um aumento da massa muscular. E o catabolismo é o metabolismo energético que gera degradação da molécula. Os compostos orgânicos complexos são transformados em moléculas simples. Então, assim, pessoal, no processo de digestão, os alimentos são desgastados, transformando-se em substâncias simples e em energia. A glicose é a principal fonte de energia das células. O catabolismo permite, dessa forma, liberar a energia das ligações químicas, permitindo o funcionamento das reações metabólicas, certo? Existem alguns compostos que são de suma importância para a realização do metabolismo, como, por exemplo, adenosina trifosfato, que é ATP, que é o responsável por captar e armazenar a energia liberada na quebra da glicose. Já os compostos nicotimina, adenina, nucleotídeo, NAD+, e nucleotídeo de adenina, flavina, FAD, que é FAD. São necessários para o transporte do hidrogênio liberado nas reações químicas. A fotossíntese, a respiração e a fermentação são os processos mais importantes para os organismos dentro do metabolismo energético, certo? Anteriormente, pessoal, eu mostrei um pequeno vídeo que explica um pouco como ocorre o processo da fotossíntese. Nesse processo, a síntese de compostos orgânicos se dá a partir de gás carbônico em presença de clorofila e luz, certo? A fotossíntese pode ser resumida em 4 etapas: a luz, absorção de luz, transporte de elétrons que levam à produção de NADPH, produção de ATP. Esses 3 processos ocorrem na membrana tilacoide dos cloroplastos. A 4ª etapa é a fixação de carbono, que é a conversão de CO2 em glicídios, que ocorre no estroma do cloroplasto, certo? Pessoal, a maioria dos seres vivos sintetizam ATP através da respiração celular. Nesse processo, o oxigênio atua como um agente oxidante de moléculas orgânicas, certo? Dessa maneira, moléculas de ácido graxo ou de glicídios, como no caso da glicose, são degradadas, formando gás carbônico e água e liberando energia, que posteriormente será utilizada para a produção de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, certo? As etapas da respiração celular e seus saldos finais podem ser divididos em glicose, que é o processo
anaeróbico, que ocorre no citoplasma da célula, ciclo de Krebs, que é o processo aeróbico que ocorre na matriz mitocondrial, cadeia respiratória, que é o processo aeróbico que ocorre na membrana interna da mitocôndria. Uma observaçãozinha: o gás oxigênio só participa efetivamente da respiração celular nesta última etapa, certo? No entanto, pessoal, apesar de o oxigênio não estar envolvido em nenhuma etapa do ciclo de Krebs, em sua ausência, o ciclo é rapidamente interrompido. No início desta etapa, as moléculas de NADH e FADH2 são reoxidadas, reduzindo o oxigênio a moléculas de água, certo? Pessoal, a fermentação é o principal organismo anaeróbico para a produção de ATP a partir de substâncias orgânicas. Ela é utilizada por muitos fungos e bactérias que vivem em locais pobres em oxigênio, certo? Pessoal, a gente tem a questão 1, que diz o seguinte: nas células, a glicose é quebrada e a maior parte da energia obtida é armazenada principalmente no ATP. Aí a letra A, né? Qual é a organela envolvida na síntese de ATP nas células animais? Bom, pessoal, as organelas produtoras de ATP são a mitocôndria e o cloroplasto. Apesar de uma rara exceção de uma lesma do mar que consegue adquirir cloroplastos da sua alimentação, animais não possuem cloroplasto, certo? Sendo assim, a organela produtora de ATP em animais é a mitocôndria. Letra B. Quando a célula gasta energia, a molécula de ATP é quebrada. Que parte da molécula é quebrada? Pessoal, no metabolismo celular é necessário por diversas vezes utilizar a energia adquirida na respiração celular. Então, a respiração celular une uma molécula de ADP a uma de fosfato, formando o ATP. A quebra desta última molécula mais energética resultará em uma ADP mais fosfato. Letra C. Mencione 2 processos bioquímicos celulares que produzem energia na forma de ATP. Mamão com açúcar, né, meu povo? Como a gente mencionou anteriormente, mitocôndrias e cloroplastos são formadores de ATP. Sendo assim, podemos dizer que a respiração celular aeróbia e a fotossíntese formam esta molécula energética. Além disso, pessoal, a fermentação, que é a respiração celular anaeróbica, também produz ATP, certo? Aqui a gente tem a segunda questão, que diz o seguinte: a realização dos Jogos Pan-Americanos no Brasil em julho de 2007 estimulou muitos jovens e adultos à prática de atividades físicas. Contudo, o exercício físico não orientado pode trazer prejuízos e desconforto ao organismo, tais como as dores musculares que aparecem quando há exercícios intensos. Uma das possíveis causas dessa dor muscular é a produção e o acúmulo de ácido lático nos tecidos musculares do atleta. Porque se forma ácido lático durante os exercícios e que cuidados um atleta amador poderia tomar para evitar a produção excessiva e acúmulo desse ácido em seu tecido muscular. Pessoal, em atividades físicas intensas, pessoas sem preparo físico ou amadoras não conseguem disponibilizar a quantidade de oxigênio necessária para que os músculos realizem a respiração aeróbica. Com isso, os músculos produzem energia sem oxigênio, realizando fermentação lática.
produzindo ácido lático, que podem causar dores, a chamada dor desviada, né? Para que o atleta sem preparo não tenha tais incômodos, o ideal é a iniciação de exercícios físicos leves, com um aumento de intensidade gradual. A prática constante de atividades físicas levará o atleta a ter uma melhoria na sua capacidade de obter e conduzir o oxigênio aos músculos, possibilitando que estas células realizem a respiração aeróbia.